Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui ao vivo novamente para falar sobre empreendedorismo da área da beleza. E hoje eu vim falar sobre um assunto que é super polêmico, que é sobre: você é um bom líder no seu espaço de beleza? Eu sei que várias pessoas que entraram na área ou que pensam em entrar na área não pensam que poderia ser um bom líder de espaço de beleza ou que poderia virar um líder, né, para gerenciar pessoas. Eu sei que tem muita gente que entrou na área da beleza e que nunca nem imaginou que tantos desafios, né, iriam ser, né, tantas coisas ruins, né, que a gente passa, que a gente poderia passar tendo um espaço de beleza. Mas acredite, quando você tem espaço de beleza, você tem uma empresa. E essa empresa precisa, e esse gestor precisa sim de você. Além de você realmente precisar de saber liderar, de saber como você vai conectar com estas pessoas, você precisa ter um monte de características que vai fazer com que você possa ser um bom líder, além de ser um bom profissional. Eu sei que eu falo com muitos profissionais que, além de trabalhar como na produção mesmo, de atender mesmo o cliente, também tem que gerenciar, também tem que ser um líder, também tem que motivar. E, gente, acreditem, é bem difícil, não é fácil. Eu já tô nessa luta aí já há 20 anos, amo o que faço, mas posso garantir para vocês que não é fácil de jeito nenhum. Porém, não é impossível. É fácil você conseguir. Não é fácil, mas não é impossível, né? Não é uma caminhada com que você possa dizer, isso eu não vou conseguir. Vai ter alguns detalhes que vocês vão realmente ter que ter pulso mais firme, mas com certeza, se você é um empreendedor, uma empreendedora de verdade, com certeza você vai seguir em frente e vai conseguir um monte de coisa por aí. Então, eu vou falar algumas características. Depois que eu falar essas características, eu vou responder algumas perguntas que os meus próprios seguidores fazem, porque são perguntas muito interessantes e que eu tenho certeza que muita gente queria saber, tá? Vamos lá. Então, uma das primeiras características de um empreendedor de espaço de beleza, que é o que eu vejo muita gente pecar e eu vejo muita gente reclamar, primeiro, dê o exemplo. Não adianta você querer que o seu profissional, que o seu prestador de serviço faça lá a quantidade de clientes que você quer que faça, se você não tiver motivado, se você não se você não entrar na mesma linha que ele. De repente você é só o dono, você não trabalha realmente atendendo, mas mesmo assim você tem que atender o cliente de uma maneira correta, ser muito educado, ser muito gentil. Agora falando no gestor, que além de atender, né, ele também é um gestor que também lidera pessoas. Pensa o seguinte: se você é um gestor que você lidera pessoas e que você tá ali atendendo também, você precisa dar o exemplo. Então, eu vejo muitos profissionais da área da beleza, às vezes chegando mais tarde, ou saindo, né, em horários que não é para sair, às vezes falando mal de cliente. A primeira pessoa que tem que dar o exemplo é você. Se você não der o exemplo para o seu prestador, se você não der o exemplo para o seu prestador de que realmente você é uma pessoa que você vai fazer com que ele se inspire em você, você nunca vai ser um bom líder. Então, eu vejo muitos profissionais pecando nisso. Não fazendo tudo que ele pede, né, para o seu prestador fazer, ele não faz. Então, ele não chega no horário, ele sai mais cedo, ele reclama do cliente, ele reclama porque o cliente faltou, ele reclama porque o cliente atrasou. Então, são características que fazem com que o seu prestador siga o seu exemplo. Então, dê o exemplo que você queria que o seu prestador fizesse. Não é verdade?
E muitos profissionais da beleza ou donos de espaços de beleza acabam fazendo ao contrário. Ah, mas eu sou o dono, eu posso fazer isso, não tem problema. E é exatamente isso que você não pode fazer. Dê o exemplo para que ele possa ser exatamente como você, certo? Outra característica muito interessante que eu vejo muitos profissionais pecarem, donos de espaços de beleza e gestores, é assumir e resolver. Eu sei que em salão, em clínica, acontece um monte de problema. Todos os dias é um desafio. Você tem que estar preparado para tudo isso. Então, o cliente atrasou, você tem que estar preparado para você receber a próxima cliente e saber como abordar essa próxima cliente, porque o seu prestador atrasou aquela cliente. Ah, a luz acabou, a energia acabou e você é comandado, né? A sua energia tá ali, tá? Precisa da energia. Você tem que estar preparado para resolver aquele problema, avisando os clientes, acalmando os seus prestadores, né? Você não pode simplesmente sair dessa situação e falar, deixa aí do jeito que vai acontecer, não tem problema, eu não vou resolver nada, eu não vou ligar para cliente, mesmo que o cliente nunca passou pela sua mão, o cliente é só do seu prestador, o cliente está indo no seu espaço. Então, eu vejo muitos profissionais simplesmente saindo da situação como se, mas o cliente não é meu. Então você é o dono do seu espaço, você é que comanda aquilo dali. Se você não assumir o controle de, mesmo que aquele cliente não seja o seu cliente direto, você tem que assumir o controle, ligar para a cliente, avisar, olha, a energia acabou, ou a água acabou, ou um cano estourou. Mas você tem que estar sempre disposta a resolver os problemas. Nós podemos abrir um dia de folga para poder atender, porque nestes dias nós não podemos atender porque estamos em reforma ou porque estamos resolvendo um problema mais sério. Mas sim, você tem que estar à frente para resolver esses problemas que acontecem. E se, não é simplesmente dizer, o meu prestador é que resolva, né? E nós, como somos profissionais que não temos carteira registrada, que trabalhamos com comissão, que trabalhamos ou com cadeira alugada ou com só comissão, né, acordada, eu vejo muitos profissionais que trabalham assim dessa maneira. Tudo bem, deixa ele lá resolver com o profissional, deixa ele resolver com o cliente dele, eu resolvo com o meu cliente ou eu resolvo com outras pessoas. E não é assim, você tem que estar ali para resolver todos os incêndios, todos os problemas que ali aparecem, né? E isso daí é o mais importante. Outra coisa super importante é estar conectado. Mesmo que você não seja profissional da beleza, mesmo que você não seja mesmo que você não trabalhe, né, atendendo o cliente, esteja sempre conectado para você passar as novidades para os seus prestadores, para você passar as novidades para as clientes, para você poder conversar com as clientes sobre os assuntos, né, do seu espaço. Isso daí vai fazer com que mostre que você realmente está interessado, né, no seu papel, que é gerenciar a sua equipe, né? E ser um bom líder é exatamente isso, se interessar por tudo que ele faz. Isso daí é uma coisa muito legal e que faz uma diferença enorme pro seu prestador que tá ali te olhando, né? Outra coisa super legal é ser humilde e escutar os profissionais, né? Eu entendo que muitas vezes que você entra numa reunião ou que você vai trabalhar onde tem muitas pessoas, existem vários tipos de opiniões. Então, às vezes, né, eu vou falar um exemplo bobo. Às vezes a manicure gosta que a poltrona seja verde. O cabeleireiro quer que a poltrona seja preta, né? A esteticista prefere que a poltrona seja branca. Eu sei que todos ali vão querer dar opiniões diferentes e você, como líder, tem que se posicionar não para agradar a todos, mas para que seja o melhor para todos,
né? Você como líder tem que mostrar que você vai tomar aquela atitude para que realmente possa ser o melhor. E ser humilde e mostrar isso para eles faz toda a diferença. E eu vejo muita gente que não acaba não escutando essas ideias dos profissionais. Porque, mas se eu for ouvir, eu vou agradar um, mas eu não vou agradar outro. E quando você escuta, né, todos de uma vez só, vocês conseguem entrar num bom senso. Vocês conseguem, aí você coloca, né, o que você acha sobre aquele assunto, mas escutar, né, por exemplo, manicure. Muitas clientes conversam com as manicures. Isso daí é uma coisa que desde a época que existe salão, manicure é a pessoa que mais sabe da vida do cliente e é a pessoa que mais conhece, né, ali o gosto da cliente, porque ela vem toda semana, ela tá ali o tempo inteiro, ela sabe como é que é o ambiente, então às vezes ela palpita em alguma coisa que de repente ela não gosta. Então é muito legal você fazer reuniões e escutar o que seu prestador tem para falar, mas escutar com humildade. Eu sei que nem tudo a gente vai poder colocar em prática, mas algumas coisas realmente vale a pena para a gente poder colocar e realmente dar certo. Se preparar, né, para os problemas realmente que vêm, né, no seu espaço de beleza. Existe problemas que a gente não espera, né? Então, por exemplo, a minha manicure não apareceu no meu espaço de beleza. E agora, o que eu faço? Né? O que eu faço porque a profissional de beleza que eu estava contando com a agenda cheia não apareceu? Tem coisas que acontecem que você não espera? Sim. Vai ter várias vezes em que você vai esperar o profissional, ela não vai aparecer ou ele não vai aparecer, mas você tem que estar preparado para isso. E eu sei que confiar, né, nas pessoas com prestação de serviço é uma coisa muito difícil. Vai ter vezes que você vai se sentir mal com aquela cliente passando, né, aquela informação. Olha, infelizmente o profissional não apareceu hoje. Vai aparecer, não tem jeito. Mas vai ter sim muitas vezes em que você vai ter aquela equipe lá toda montada para você e que vai atender todos os seus clientes. Então, são características que você vai ter que enfrentar. Você vai ter momentos em que você não vai ter profissional para atender? Vai. Como é que eu faço, Sol, para isso não acontecer? O que eu faço para que não aconteça do profissional não vir? De repente, você pode entrar em contato com o profissional antes para saber se realmente ele está vindo. Vamos imaginar que é um dia de evento, né? Que é um dia de final de ano. Nós temos muitas madrinhas, né? Debutantes esse ano nem tanto por conta sim, já se preparando para atender, né? Debutantes, madrinhas, até esses eventos vai ter com menos pessoas, né, mas vai ter esses eventos, esses eventos vão existir. Então ligue de repente pro profissional, olha, você tá vindo, tá tudo bem com você, converse um dia antes, olha, tá tudo certo, é necessário que de repente a gente contrate uma pessoa a mais, você acha necessário, vai ser um dia importante para essas pessoas, né? Então tudo é um diálogo, uma conversa. Quando se trata de ser humano, de uma pessoa para outra pessoa, a gente nunca pode dar garantia de 100%, mas o mais importante que quando é que você vai contratar uma pessoa, é você ver realmente o brilho nos olhos daquela pessoa, ver verdade, ver carinho pelo que faz, né? Não somente estar ali preocupada com o dinheiro. O dinheiro é importante, mas é muito importante você também saber que você está contratando uma profissional que realmente goste daquilo que faz, certo? Reconhecer, né? O reconhecimento profissional é algo que, vamos dizer que 90% das empresas que trabalham com gestão tem essa reclamação, mas o gerente não me reconhece, o líder não me reconhece, a minha gerente não me reconhece, a dona do espaço de beleza não reconhece o meu trabalho.
ou o supervisor não reconhece o meu trabalho, não vê o quanto eu estou trabalhando para poder trazer clientes. Então, existe uma maneira para que você possa reconhecer o seu profissional de beleza, estipulando metas, né? Depois de algum tempo trabalhando com gestão, eu percebi que muitos salões não trabalham com metas e não trabalham com... Não colocam uma meta, né, para a pessoa atingir, para dar premiações ou para, de repente, reconhecer com algum prêmio. E eu sei que muitos salões, às vezes, não fazem isso, porque, às vezes, até o profissional não tem uma lista de cliente, ou, às vezes, o salão é pequeno, não tem condições de repente, dar esse brinde, ou de repente, reconhecer com algum prêmio. Mas existem elogios, você pode elogiar, você pode fazer de outras maneiras com que você possa reconhecer o seu profissional. Claro que vai existir muitos profissionais com mimimi, você não me reconhece, porque você não escuta o que eu falo, porque você é isso, você é aquilo. Vai ter muito mimimi, vai, mas você, como gestor de um salão de beleza, de um espaço de beleza, de uma clínica, como dono, você tem que saber filtrar todos esses tipos de comentários, né? Se realmente isso vai agregar, se realmente você precisa melhorar, né? Uma frase que eu vi, eu não vou lembrar agora o autor, mas eu acho que é uma frase muito... que impacta muito, e eu acho que é muito legal para todos os profissionais de beleza, todos os líderes, né, que trabalham com pessoas e que precisam realmente motivar. Quando você precisa muito de uma mudança, comece por você mesmo. Então, quando eu li essa frase, eu comecei a melhorar em muitos aspectos quando eu vou julgar uma pessoa. Então, por que essa pessoa tem essa atitude? Então, de repente, eu vou mudar essa minha atitude para ver se essa pessoa muda essa atitude dela, né? Então, são alguns fatores que só você, estando no seu problema, é que você vai conseguir discernir isso daí direitinho. Outra coisa muito interessante do líder de beleza é você saber entender os limites da pessoa. Então, como que é entender os limites da pessoa? Eu tenho profissionais que trabalham aí 8 horas por dia em pé e tudo bem pra ele. Ele gosta, ele não se importa, ele atende sorrindo, brincando. Tem profissionais que precisam daquele momento do almoço, que eles precisam daquele momento de sentar para almoçar, né? Tem profissionais que não gostam, tem profissionais que preferem só comer um lanche. Tem profissionais que não gostam de almoçar no horário de almoçar realmente no horário do almoço. Tem profissionais que não gostam de entrar cedo no trabalho, preferem sair mais tarde. Então, quando você reconhece, quando você aceita o limite do seu profissional, até a sua vida flui melhor. É óbvio, né? E é claro que esse limite ele tem que estar dentro das regras da sua empresa. Mas quando você consegue trabalhar aceitar o limite desse profissional e encaixar dentro da sua empresa, realmente a comunicação, né, e o dia fica muito melhor para vocês. Então tentem realmente aceitar o limite do seu próximo, entender e conhecer. Esses são 7 tópicos, né? São 7 características que faz com que você possa ser um bom líder e tratar realmente a sua equipe, motivar a sua equipe e fazer realmente a diferença no seu espaço de beleza. E agora eu vou responder algumas perguntas que alguns profissionais da beleza me fazem aqui no direct ou no Instagram. Ou na caixinha do Instagram, e que eu acho bem interessante eu responder essas perguntas para vocês aqui, porque isso vai ficar para todo mundo ver, e aí isso vai ajudar vocês aí no seu espaço de beleza.
O que fazer com um profissional que falta e não avisa? Infelizmente, nós, profissionais, quando eu já vi muito assim, eu não sou registrada, então eu não preciso avisar quando eu não vou trabalhar. Isso é muito errado, gente. Por quê? Se aquele espaço abriu um lugar para você, te cedeu um espaço, né? Tá liberando ali aquelas clientes que passam por aquele lugar. É mais do que obrigação avisar quando você não pode ir trabalhar. E esse avisar não é no dia, olha, oi, tudo bem? Hoje eu não vou. Não é isso, é você se organizar. Até profissionais que geralmente esse estilo de profissional que não vai e que não avisa é profissional que não tem cartela de cliente, é profissional que não tem uma clientela boa e que não vai fazer diferença no seu espaço de beleza, né? Então, veja se realmente esse profissional vai fazer uma diferença no seu espaço. Porque às vezes a gente fica lutando com aquele profissional e muitas vezes ele não vai fazer nenhuma diferença, ele tá só ali ocupando o seu espaço, né? E te dando mais problema do que do que realmente te ajudando. Porém, antes disso, como eu falei, a gente tem que sempre tentar melhorar a si mesmo para poder resolver o problema do próximo. Mas tente conversar com esse profissional, né? Tente conversar com esse profissional antes para realmente saber o porquê que ele está faltando e não está avisando, né? Tente explicar para esse profissional que isso prejudica o seu dia a dia, né? Nós, gestores do espaço de beleza, precisamos sim estar o tempo inteiro preparados para esse tipo de profissional. Então, você nunca pode realmente contar com um só. Você tem que ter sempre um outro profissional para te ajudar. Mas se isso acontecer, entre em contato, converse, faça uma reunião, pergunte o porquê, o que está fazendo o seu profissional ter essa atitude de faltar no espaço de beleza e não te avisar. Eu sei que isso daí é algo que realmente modifica toda a tua agenda. Às vezes você tem que desmarcar cliente, ou se o profissional não tinha cliente, você fica chateado porque de repente alguém vem, aparece e você tem que dispensar aquela cliente porque aquele profissional não está, né? Mas tente sentar com esse profissional e tente entender o porquê que ele está fazendo isso, né? Ele tá desmotivado, ou de repente ele tá passando por um período difícil, ou de repente ele está precisando de mais dias de folga. Tente conversar com esse profissional para realmente você entender o porquê que tá acontecendo isso. E eu sei que tem muitos profissionais que às vezes pensam assim, e eu muitas vezes já pensei assim, e eu entendo que é totalmente normal você pensar dessa maneira. Poxa, mas o mercado de trabalho tá tão difícil. E aí a gente tem que ficar perguntando para a pessoa se ela vai ficar ou não no meu espaço de beleza? Sim. Tem vários tipos de profissionais que me falam isso. Mas olha só, o mercado de trabalho tá tão difícil. Mas mesmo assim, você tem que sentar com a sua profissional e você tem que conversar com ela, né? E perguntar. Isso é ser um bom líder. Isso é ser um gestor. Isso é tentar entender e compreender a sua equipe. Mas depois que você conversou, depois que você falou, depois que você, né, tentou entender aquilo que ele estava passando, dê um tempo para essa profissional para ela ver se realmente ela pode mudar. E de repente ela pode trazer algo diferente para o seu espaço de beleza, né? Muitas vezes ela está enxergando até, de repente, algo diferente e o que você não está enxergando e, de repente, essa profissional pode te ajudar. Então, muitas vezes a gente chutar o pau da barraca e simplesmente não tentar entender o profissional, às vezes é o caminho mais fácil. Mas tente conversar 1, 2, 3, converse em reunião,
converse sozinho, mas tente mostrar para essa profissional se realmente vale a pena para o seu espaço de beleza, que o seu espaço de beleza está aberto para que ela possa atender e que vocês duas possam, ou que vocês dois possam fazer ali uma cartela de cliente e vocês dois ganharem bastante dinheiro. Mas o mais importante, sim, é vocês terem muita paciência. A outra pergunta é: o que fazer com um profissional que chega no salão e não conversa com o cliente? É bem complicado isso, porque nós somos comunicativos. Nós temos que ser, né, gente? Nós temos que, na nossa área, a gente não pode ser calado. Na nossa área, a gente não pode ser... a gente não pode simplesmente... deixar o cliente entrar e sair do mesmo jeito que ele entrou, só com o que ele pediu para fazer, né? Eu falo que nós cabeleireiros, nós profissionais da beleza, esteticista, maquiadores, né? Todos nós que trabalhamos nessa área somos profissionais que somos também vendedores. Quando você vende o seu serviço, quando você está ali, né, fazendo o seu serviço, você está também vendendo o seu serviço. E é muito difícil um profissional que faça uma coisa só. Geralmente o maquiador, ele faz outras coisas, ele faz uma extensão de cílios, né, ou ele faz uma micropigmentação de sobrancelha. O cabeleireiro faz a hidratação, as luzes, a escova, corte, né? Existem muitos profissionais que trabalham com amplas, né, categorias, né, que são amplos serviços, né? Então, quando você entende que você precisa conversar com o seu cliente quando o cliente entra, você consegue, sim, atender muito mais. E aí, respondendo a pergunta aqui da minha seguidora, é o seguinte: quando você for contratar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que perguntar é: você é comunicativa? Você consegue se comunicar com o cliente? Às vezes o profissional está tão empolgado em querer aquela vaga que ele vai até dizer sim. Então faça testes, né? Então, por exemplo, faça testes de perguntando: olha, eu quero que você me venda uma limpeza de pele, por exemplo. Ou eu quero uma escova de cabelo. Então, isso daí vai fazer com que você não tenha esse problema pós-contratação. Depois que você... Mas como a seguidora está perguntando, provavelmente ela já é contratada, é a mesma resposta da pergunta número 1. Tente conversar com essa cliente, tente entender o porquê que ela é tímida. Personalidade ninguém muda. Então, se você tem uma profissional e que ela fala pouco, então o que você tem que fazer? Se você tiver tempo e se o serviço dela for um serviço que é fácil para vender, tente terceirizar esse serviço. Então, por exemplo, se você tem uma gerente, ou se você tem uma manicure, ou se você tem algum profissional ali que faça algum outro tipo de serviço, tente terceirizar esse tipo de serviço pagando uma comissão para esse serviço. É óbvio que essa comissão vai sair do bolso da profissional que não consegue verbalizar, que não consegue explicar, né, o seu serviço. Se é uma profissional que é muito boa, que vale a pena você manter no seu espaço, eu acho isso uma ideia bacana. Porém, você precisa, claro, motivar a tua profissional a verbalizar e a falar. Nós que trabalhamos com públicos precisamos disso. Por mais que você tente terceirizar esse tipo de serviço, vai ter momentos em que a cliente vai querer ouvir da própria profissional. E aí não vai ter jeito, a profissional vai ter que falar. E ela não vai poder falar assim: ai, fulana, vem cá explicar pra ela, né? Até porque o serviço quem tá fazendo é a profissional. Então, mas tente conversar, tente perguntar se realmente é aquilo que a profissional quer. Se ela não de repente não deseja mudar de profissão. Porque tem profissionais que às vezes entram na área porque às vezes não tem opção. Às vezes não é porque realmente quer. E às vezes até tá
se apagando, né? Às vezes a pessoa quer fazer outra coisa, mas como é uma área em que é fácil, né, arrumar emprego, não é fácil ter clientes, mas é fácil arrumar emprego em alguns lugares. E de repente a pessoa tá perdendo o tempo dela ali, e de repente a pessoa pode arrumar outro lugar e até você arrumar uma outra pessoa que realmente verbalize, que converse com o seu cliente. Mas tente fazer de tudo, né? De tudo. Tente motivar com algum tipo de meta, com algum tipo de repente, até brincadeiras no seu próprio espaço de beleza, fazendo com que a pessoa se solte um pouco. São tipos de treinamento que vai fazer com que a sua profissional possa se soltar no espaço de beleza. Mas é como eu falei, personalidade ninguém muda. Se for personalidade da sua profissional em que ela não gosta de falar, não adianta. Aí não tem muito o que fazer. Porque, primeiro lugar, a pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que estar disposta a querer mudar esse tipo de comportamento, né? Se for um serviço em que o profissional não precisa falar muito, então, eu vou dar um exemplo de manicure, por exemplo. Geralmente a cliente chega querendo fazer a mão, ela vai fazer a mão. O máximo que a cliente pode fazer você pode fazer o meu pé também? Né? O máximo que a manicure pode perguntar é isso. Mas ela ela não tem muitas coisas para conversar com a profissional. Então, é um serviço em que a profissional não precisa conversar tanto. A não ser se a pessoa faça unha de vidro, de fibra de vidro, esmaltação em gel. Aí é bom que ela ofereça esses tipos de serviço. Mas não é algo que é necessário que a profissional fale bastante. Agora, em outras áreas, é necessário que a profissional fale bastante. Esteticista, por exemplo, não na hora do procedimento, mas enquanto ela está fazendo uma avaliação, é muito importante ela mostrar todos os tipos de recursos que você tem no seu espaço. A cabeleireira, né? Qualquer outro profissional de beleza. Então, tem alguns nichos que você não precisa ficar falando muito, mas tem alguns que você vai precisar falar, e se você não conseguir soltar essa profissional, não vai ser ruim só para você, não vai ser ruim só para o seu espaço de beleza, vai ser ruim também para a profissional que não vai conseguir clientes ou que não vai conseguir fidelizar os seus clientes ali, tá? Uma outra pergunta é: o que fazer para motivar profissionais? É uma pergunta muito interessante, porque acho que assim, 90% das pessoas que estão em dúvida de gestão de salão de beleza, elas me fazem o que fazer para motivar os meus profissionais? O que fazer nessa época de crise? Então, a gente tem um monte de profissional aí que prefere estar em casa do que estar no espaço de beleza, trabalhando, que tá dependendo, né, da verba do governo, porque não acha necessário voltar a trabalhar. Tem muitos profissionais de beleza que não acham, né, que compensa voltar ao mercado de trabalho agora, porque o movimento está mais parado, está mais tranquilo, né? Só que muitas vezes o seu ambiente, né, o seu espaço de beleza tem movimento, né? E aí o seu espaço de beleza tem movimento, né? Você consegue ter um bom movimento, mas o seu profissional está desmotivado. Então existem vários tipos de recursos ou de meios que vão fazer com que motive. Então, uma coisa que é muito... que é o que eu vejo, percebo muitas reclamações, não chame atenção, né, na frente de clientes ou de outros profissionais. Eu trabalho no espaço de beleza, em um salão de beleza, né, já tive 2 espaços de beleza, e hoje eu trabalho em um salão, hoje eu sou sócia proprietária de um salão de beleza no Itaim Bibi, que a gente trabalha com cabelo e estética. E tem horas que realmente a gente fica mais nervosa, a gente fica mais estressada, porque a gente trabalha com o público, a gente trabalha com pessoas, e às vezes acontece de você ser um pouco mais grossa, de você ser um pouco mais... de falar um pouquinho, né, num tom um pouquinho mais alto, que você não gostaria. Então, caso isso aconteça, né, peça desculpas, né, seja humilde, peça para o seu profissional, né,
o seu prestador ali, peça desculpas, converse, né? Tente mostrar que realmente foi num momento difícil seu, porque nós somos seres humanos e isso acontece. Então, uma das maiores reclamações que eu recebo é essa. Outra reclamação que eu vejo é em reuniões. As pessoas falam muito que em reuniões tem muita briga, discussões, as pessoas só querem falar mal um do outro, o que o outro fez, o que o outro não fez. Trazer essas reuniões, né? Tente trazer essas reuniões realmente para fazer, motivar, para parabenizar, para mostrar progresso, né? Para mostrar que vocês estão mudando alguma coisa, para mostrar, para perguntar quais são os questionamentos, mas não para chamar atenção, para mudar, para melhorar. A reunião ela tem que estar ali realmente para fazer a diferença no seu espaço de beleza, né? Faça muitas reuniões. Reunião, eu sei que às vezes o profissional às vezes não quer comparecer na reunião porque mora longe, tem que chegar uma hora mais cedo, ou tem que estar uma hora mais tarde, mas mostre realmente a importância da reunião e mostre realmente que a reunião vai fazer com que vocês possam olhar para o horizonte e ver realmente que a reunião é algo que vai fazer com que vocês possam melhorar e cada vez mais, né, tentar encontrar ali os erros para que vocês possam ser motivados, né? Então procure mostrar para os profissionais de beleza tudo que vocês estão fazendo de bom, né? Então, de repente, vocês estão reformando o seu espaço, de repente, vocês estão conseguindo um aparelho novo. Compartilhe com a sua equipe todas as coisas boas que vocês estão conseguindo no espaço, né? E tente mostrar também que aquele espaço é um espaço que pode fazer sim a diferença na vida daquele profissional. Então, motivar equipe é algo desafiador, porque cada um recebe as informações de um jeito, né? Algumas pessoas recebem a informação de que o lugar está prosperando como uma maneira tipo, não, eu acho que essa pessoa na verdade só está ganhando em cima de mim. Outras pessoas percebem assim, poxa, que legal, está melhorando o espaço de beleza para realmente para trazer mais clientes, né? Então, são todos, mas mesmo assim você não pode ficar olhando para cada profissional. Você tem que realmente fazer essa diferença e fazer com que essas pessoas possam entender que você só quer o melhor. E motivar fazendo campanhas, né? Faça muitas campanhas e ações para o seu espaço de beleza ter bastante cliente. A principal reclamação de pessoas desmotivadas é a falta de cliente. E nós entendemos, porque nós sabemos que quando você não tem cliente, você não tem uma receita. E quando você não tem receita, você não consegue pagar as suas contas, viver, ter uma vida tranquila. Então, o que eu percebo que mais as pessoas têm problema é realmente com falta de cliente. E o problema da falta de cliente, que é o que eu vejo com muitos profissionais, é que um fica jogando a culpa no outro. Mas o espaço é que não faz divulgação. E aí o espaço fala, mas é a profissional que não divulga o teu trabalho, que não corre atrás de cliente. Então, tente conversar ali, tentar entrar num acordo para ver o que uma tá faltando e o que a outra tá faltando. Se vocês unirem essas forças, além de você conseguir motivar a sua prestadora, você vai conseguir realmente só melhorar. Então, tente conversar, tente não jogar só a culpa no prestador porque ele não tem cliente, tente ver o que você pode fazer para mudar e todas as mudanças verbalize com seus profissionais para que realmente vocês possam entrar num acordo para que realmente possa trazer mais clientes. E realmente, motivar profissionais da beleza é um tanto desafiador, porque você vai encontrar profissionais de vários nichos. Você vai encontrar profissionais que não têm uma cartela de cliente ou profissionais que têm uma cartela grande de cliente. E, de repente, aquele profissional que nem tem muito cliente
se sente motivado, vai atrás, corre atrás, se esforça, né? Vende bastante, atende, né, o seu cliente de uma maneira muito boa. Já aquele profissional que tem muito voltou. Não atende direito a cliente, ou as mal do espaço de beleza, e isso vai trazendo uma coisa ruim, bem negativa, né? Um clima ruim pro espaço de beleza, quando você encontra aquele profissional que fala mal do espaço, que fala mal da gerência, que fala mal dos seus colegas, né, que tá sempre desmotivado, que tá sempre triste, né, que tá sempre achando que tem pouco, que não consegue o suficiente. E você vai encontrar vários perfis de profissionais no seu espaço de beleza, né? Aquele profissional que você diria que ele não teria motivo nenhum para reclamar. E aquele outro que teria vários motivos para reclamar e não reclama. Por isso que é muito importante o diálogo e conversar, e sentar, e entender realmente. E o gestor, ele tem que ter postura de gestor. Ele não estar no meio de fofoquinhas, não estar no meio de diz que me disse, não ficar ouvindo certas coisas que acontecem com as próprias profissionais, para que você não possa ser contaminada e achar que aquela profissional é ruim ou não por aquela atitude que ela fez lá na casa dela ou no passado dela, né? Você tem que ter postura de gestor e tentar o mínimo possível ouvir o que está acontecendo, porque o gestor, ele tem que tentar para resolver problema. Ele não pode estar ali para ouvir todo mundo e tentar agradar todo mundo. Pelo contrário, ele tem que ouvir todo mundo, ele tem que tentar ser humilde com todo mundo, mas ele tem que resolver problemas e soluções. Motivar profissionais da beleza é isso, é você tentar ouvir, tentar ser humilde para realmente ouvir tudo o que o profissional tem a reclamar, tem a questionar, tentar oferecer o problema e tentar motivar. Mas às vezes o que eu escuto muito de profissional é: poxa, mas eu motivo hoje, daqui uma semana eu tenho que motivar de novo? Sim, infelizmente tem que motivar. E isso, com o tempo, você vai percebendo que isso é postura de gestor, é postura de quem administra, é postura de quem realmente está ali liderando. Você é um líder, mesmo que você nunca imaginou pela tua cabeça que você ia abrir um espaço de beleza e que você ia ser um líder e gerenciar pessoas, você é sim. Então, tenha postura de gestor e se torne realmente motivando todos os dias se precisar, né? Vai ter momentos em que aquela profissional, de repente, vai pedir, né? Não estou mais feliz, vou procurar um outro espaço. Tudo bem também. Você tem que ter postura de entender realmente a hora que começa e a hora que termina, né? Nós donos ou que de repente trabalhamos como gerência em algum espaço de beleza, temos que realmente entender cada um e entender os seus limites, né? Essa pergunta é uma pergunta que não é muito sobre como ser um bom líder, mas eu achei muito interessante falar sobre ela aqui, porque muita gente me pergunta. E como eu não sou contadora, então eu quero falar muito superficialmente sobre esse assunto, porque no nosso curso, que vai ter o nosso curso gratuito aqui, que se Deus quiser vai sair em breve, a gente vai falar sobre contratação de prestadores em seu espaço de beleza. Mas ela me perguntou como contratar e como pagar comissões. Sobre como pagar comissões, a gente tem um vídeo no IGTV falando como é que você paga comissões, mas eu vou tentar falar aqui por cima rapidamente. A comissão, ela é gerenciada entre você e o seu profissional de beleza. Você e o seu profissional de beleza é que vai entender aquilo que você e ele, que vai acordar aquilo que você e ele vão cobrar. Não existe uma regra, não existe nenhuma lei que obriga o profissional de beleza ou o prestador de beleza cobrar um X, Y ou Z sobre os serviços.
existe aí meio que vai, todo mundo cobra, né? Não tô encontrando a palavra aqui, mas a maioria das pessoas cobram um valor de 50%, como se fosse meio a meio. Mas tem salões que cobra 35, tem salões que cobra 40, tem salões que cobra 70 e assim vai. Isso vai depender muito do seu espaço de beleza, vai depender muito de quanto é que você gasta no seu espaço de beleza, os seus custos, né? Vai depender muito de como é que você qual é o intuito daquela profissional de beleza no seu espaço. O seu intuito é que ela agregue valor aos seus custos no final do mês, ou a sua intenção é realmente que ela só venha agradar uma cliente. Então é um assunto mais complexo, que tem ali um vídeo no IGTV falando sobre como pagar comissões para o seu prestador. E a outra pergunta é como contratar. Você pode contratar como MEI, né? Que nós tivemos, foi aprovada a lei do microempreendedor individual, em que o profissional ele tem a liberdade de trabalhar no seu salão, no salão da Maria, da Joana, né? Ele pode trabalhar em vários salões, desde que ele cumpra as regras do seu espaço de beleza. Então as pessoas confundem demais isso. Então, por que as pessoas confundem? Ah, mas se eu sou MEI, eu posso fazer o que eu quiser em vários salões e entrar a hora que eu quiser e sair a hora que eu quiser. E não, gente, você é MEI, você tem que cumprir o contrato, a regra do espaço. A regra é, isso é um acordo. Se você não concordar com aquele contrato, tudo bem, não tem problema. O dono do salão vai procurar outro profissional ou você vai procurar um outro espaço, né? Mas existe essas regras. Essas regras têm que ser obedecidas, né? Qualquer uma das partes, elas podem romper o contrato a qualquer momento, já que não tem vínculo, justamente porque não foram obedecidas, ou porque o espaço de beleza também tem regras, né, para com o seu prestador. E se o profissional de beleza ele não obedecer, né, ele não cumprir, né, o espaço de beleza não cumprir com aquelas regras que o profissional está ali falando com você, ele também pode romper com você. E ele também pode dizer, olha, a gente não tá precisando mais, nós achamos que você não encaixa mais no nosso perfil e a gente rompe por aqui, tá tudo bem também, né? Você pode servir em vários espaços de beleza, em vários lugares você pode ir, você não precisa ficar obrigado em um lugar só, mas você tem que aceitar essas regras, tá? A outra pergunta da minha seguidora é: meu prestador tem muitos clientes, mas sempre está no meio de fofocas. Gente, qual que é o profissional de beleza acho que qual é o salão de beleza ou qual o espaço de beleza que não tem fofoca, né? Eu acho que quando você tem muitas mulheres, principalmente, sempre vai ter problemas com um disse aqui, um disse ali, pessoas que falam alguma coisa que você não queria ouvir, ou mulher é complicado. Juntou mulher, vai falar besteira, vai fofocar, vai falar da vizinha, do marido, da tia, da sobrinha. E você tem que ter, né, realmente uma disciplina, ou você tem que ter um controle sobre esse tipo sobre esse tipo de comportamento, né? A partir do momento em que essas fofocas, né, estiverem atingindo o seu espaço de beleza, né, ou de repente atingindo alguém da equipe, aí é hora de você sentar e conversar. Aí é hora de você sentar, né, e fazer algumas reuniões e tentar mudar essas situações. Só que eu penso o seguinte: todas as pessoas que estão no meio de fofocas é porque gostam daquilo. Então, tente conversar com a sua equipe mostrando isso para elas. Olha, se vocês estão no meio de fofocas, se vocês estão reclamando que tem fofocas, é porque vocês também estão no meio delas. Então, todas as vezes que formar grupinho ou formar
algum tipo de conversa que não está agradando, saia, não escute, né? É muito difícil você virar para uma pessoa, um líder, ele nem pode fazer isso, né? Ele nem pode virar para um prestador e falar, olha, você tá fofocando demais, né? Isso daí é algo que não é uma conduta ou não é ético para um líder virar para uma profissional e dizer, olha, você está fofocando. Isso é algo que você tem que tentar levar de uma maneira muito sutil e tentar realmente conversar com a equipe para que ouviu fofoca? Ouviu falar da Maria e da Joana e da Priscila? Gente, simplesmente sai ali. Não fiquem ouvindo. Não fiquem trazendo mais problemas para esse tipo de fofoca, né? Se você tá ouvindo a fofoca da Maria, é porque você tava ali ouvindo. E se você não estivesse ouvindo, você não estaria, né, sabendo da fofoca da Maria. E vice-versa, né? Mas a profissional, ela é difícil, todo mundo reclama, né? Todo mundo tá ali ouvindo. Vai ter sempre alguém assim na equipe e se for algo, é como eu falei, se for algo que está prejudicando o espaço de beleza, aí sim, você tem que sentar, conversar, tentar entender. Se não deu certo, aí vocês têm que cortar realmente as relações ali e tentar fazer de tudo para que ambas as partes possam sair bem de tudo isso, tá? Essas são essas perguntas, esses são esses tópicos, e eu espero realmente que eu tenha ajudado muito vocês, né? Sobre, olha, já quase 1 hora de live, gente. Muito vocês sobre como ser um bom líder no espaço de beleza. Não é fácil, mas eu, há 20 anos trabalhando com espaço de beleza, sei que realmente é um desafio enorme, porque ninguém que abre um espaço de beleza pensa que vai ter tudo isso de desafios, né? E eu espero que realmente eu tenha ajudado com todos esse conteúdo. Para quem precisa, para quem gosta, compartilha, salva essa live. Eu sei que vai ajudar muito dono de espaço de beleza ou muitas pessoas que estão pensando em abrir um espaço de beleza já para ir preparado, né, para poder trabalhar com isso, para poder entender todos esses problemas aí e poder ter recurso para tudo isso, né? Compartilhe, salve, né, comente. E eu espero que vocês realmente possam ter ouvido e colocado em prática. Na segunda-feira que vem, às 8 horas, eu estarei aqui novamente, como sempre, falando sobre empreendedorismo na área da beleza. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.